Gênesis capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, acalmando já o dia. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 varões em pé, junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isto chegastes até vosso servo. E disseram: Faze como tens dito. E apressou-se Abraão em ir ter com Sara à tenda. E disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Aonde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eis aqui na tenda. E disse: Tornarei a ti, perto deste tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvia-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, e entrado em dias. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite, depois de ter envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri. Porquanto temeu. E ele disse: Não, se não te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Porque Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o conheci, para que mandasse a seus filhos e a sua casa depois de si, para que guardassem o caminho de o Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado sobre ele. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra foi multiplicado, e porquanto o seu pecado foi agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de o Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não perdoarás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, perdoarei a todo lugar por amor deles.
E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura, de 50 justos, faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura se acharem ali 40. E disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se anoje o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi o Senhor, como acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar.